Como lidar com emoções difíceis, emoções fortes, propriamente ditas? Isto foi uma das perguntas que me fizeram na última caixinha que eu abri, a perguntar que temas é que vocês queriam que eu falasse. E eu gosto muito de falar sobre inteligência emocional, gosto muito de falar sobre emoções e realmente fez-me sentido falar sobre isto, principalmente na fase até de final de ano, início de ano, que nós estamos a viver, para já começarem 2023 com esta ideia. Uma coisa que eu defendo muito é que é impossível eu viver uma vida com propósito sem inteligência emocional. E porquê que eu defendo isto? Porque nós muitas vezes começamos um processo, começamos uma caminhada, começamos uma jornada, mas a verdade é que ao longo do tempo vão acontecendo coisas que nós não estamos à espera, as coisas nem sempre correm como nós planeamos, existem contratempos, existem pessoas que aparecem no nosso caminho que parece que é só para nos desestabilizar. Surge o quê? Frustração, desânimo, tristeza, raiva, incerteza, surge inseguranças, surge ansiedade, surge o medo e muitas vezes aquilo que te impede de viver uma vida que realmente faça sentido não é falta de propósito, é falta de inteligência emocional. É falta de tu conseguires gerir as emoções que tu estás a sentir e saber que isso não tem que te impedir de continuar a caminhar. Isso não tem que te impedir de tu continuares a lutar por aquilo que tu queres. Então, sim, para viver uma vida com propósito é preciso inteligência emocional. É preciso tu ter suporte emocional, é preciso tu teres estrutura emocional e não simplesmente deixares levar quando surge uma emoção que parece que te tira ali o tapete, sabes? É isso que eu até entendo. Quando me disseram, Petra, podes falar sobre como gerir emoções fortes? Eu entendo emoções fortes como isso, como às vezes emoções que surgem quando nós estamos totalmente desprevenidos e que parece que nos tiram o tapete e que nós ficamos a olhar em volta e, ok, e agora? O que é que eu faço? O que é que eu vou fazer com esta situação? O que é que eu vou fazer com isto que eu estou a sentir? Como é que eu vou gerir isto para impedir que isto me faça desistir? Até porque isto não é uma das coisas que mais leva as pessoas a desistir ao longo do caminho. Não é até a falta de um objetivo, não é a falta de um sonho, não é falta de propósito, não é falta de saberes o que tu tens que fazer, não é falta de uma listinha de tarefas com as coisas que tu tens planeadas. É falta de inteligência emocional. É falta de tu conseguires parar e tu conseguires perceber, ok, eu estou-me a sentir super desanimado, eu estou-me a sentir super ansiosa, eu estou-me a sentir super insegura, eu estou cheio de medo e eu não consigo sair daqui. Isto bloqueou-me. Isto fez-me parar, isto travou-me, isto estagnou-me. E agora? O que é que eu faço com isto? O que é que eu faço com esta emoção que eu estou a sentir? Fico uma semana de cama, um mês, 2 meses, 3 meses, até porque houve uma coisa que eu falei agora há tempos, que quando Portugal foi eliminado do Mundial, uma coisa que eu falei naquele dia, não conseguia ver o lado positivo, só conseguia ver o lado negativo, que efetivamente Portugal perdeu e todos nós ficámos muito chateados. E uma coisa que eu defendo é que nós devemos sentir as emoções que nós temos que sentir, seja um dia, 2 dias, uma semana. Mas, quando passa disso, nós temos que recolher aquela poeira toda, sacudir e continuar. Porque eu posso sentir-me desanimada. Eu, Petra, muitas vezes sinto-me desanimada, com vontade de desistir. Mas eu só permito que isso fique umas horas, um dia, 2 dias, e depois é ok, agora bora lá. Já me permiti sentir, já me permiti estar com esta emoção, agora vamos lá, vamos arregaçar as mangas. Então, por muito que tu até estejas ali um tempo a curtir aquela emoção, como muitas vezes também falo sobre isto em terapia, que é curta a emoção, curta a dor um bocadinho, porque a dor está aqui para nós sentirmos, curta aquilo que tu estás a sentir neste momento, mas, passado um tempo, há que saber lidar com essa emoção forte para que ela não leve a melhor de ti. Para que ela não seja aquilo que vai ditar o teu processo. Para que ela não seja aquilo que te vai impedir tu viveres uma vida com propósito. Porque é tão injusto. Imagina o que é tu começares agora em 2023 com um objetivo super alinhado com aquilo que tu queres, super alinhado com os teus valores, super alinhado com as tuas prioridades. E tu chegas ali a maio, chegas ali a junho, e se chegares até maio, junho, não é? Ainda ali a manter a consistência, tu chegas ali, acontece uma situação, aquilo deita-te abaixo e aquilo acaba por impedir que tu continues a caminhada. Os acidentes que acontecem ao longo da jornada, ao longo do caminho, não é para nos parar, não é para nos travar. Para nós aprendermos a lidar com aquilo e para continuar. E muitas vezes estas emoções fortes são aquilo que nos abalam, sim, mas também são aquilo que nos deixam mais resilientes, mais fortes, mais capazes de lidar com as situações que aparecem lá na frente. E este enquadramento para te dizer que realmente é impossível viver uma vida com propósito sem inteligência emocional. Então, neste vídeo, eu quero te dar aqui 6 passos, 6 coisas que tu podes encaixar a partir de agora, na tua vida, no teu processo, para conseguires lidar com estas emoções fortes que aparecem ao longo do caminho. Porque acredita que vai aparecer muitas vezes. Às vezes aparecem várias no mesmo dia. Às vezes tu no mesmo dia sentes raiva, depois sentes desânimo, depois sentes tristeza, depois sentes ansiedade, depois sentes insegurança. Não é? Nós seres humanos somos assim, não é? As emoções elas vêm como uma onda que nós nem sequer damos conta que elas estão a passar, mas elas estão aqui.
Então hoje eu quero-te efetivamente dar estes passos, por isso pega papel e caneta na mão, ou então escreve aí nas notas do telemóvel, como tu quiseres, para conseguires começar a aplicar estes 6 passos a partir de hoje na tua vida. E o primeiro destes 6 pontos que eu te quero passar hoje é efetivamente tu conseguires reconhecer aquilo que tu estás a sentir. Porque outra coisa que muitas vezes acontece é, tu dizes, estou-me a sentir mal, não me estou a sentir muito bem, estou a sentir que as coisas não vão dar certo, ok, mas estás a sentir efetivamente o quê? Qual é a emoção que tu estás a sentir? Epá, nem eu sei o que é que eu estou a sentir. Então esta falta de, posso dizer, literacia emocional, que é uma coisa até que tem sido falado, que devia ser ensinado nas escolas, há coisas mais importantes do que propriamente matemática, desculpem, mas a verdade é que devia ser mais ensinado sobre inteligência emocional do que até outras coisas que depois na nossa idade adulta não fazem assim tanta diferença. Mas anyway, é tu conseguires reconhecer aquilo que tu estás a sentir. Estás a sentir com medo? Estás a sentir-te ansioso? Estás a sentir tristeza? Estás a sentir desânimo? Estás a sentir frustração? O que é que tu estás a sentir? Em que é que isto te vai ajudar? Quanto mais tu consegues reconhecer e conhecer o que tu estás a sentir, mais facilmente tu vais conseguir gerir. Então é muito mais fácil a saber, ok, eu hoje estou triste, porque aconteceu isto e aquilo, então estou-me a sentir triste, e eu vou-me permitir sentir triste. Quando tu dizes isto em voz alta, ou quando tu escreves isto, muitas pessoas utilizam a escrita terapêutica para conseguirem gerir melhor as suas emoções, é muito mais fácil tu conseguires restabelecer os teus níveis emocionais do que tu só simplesmente dizeres, não, eu não me estou a sentir bem. O que é não sentir bem, não é? Então, quando nós damos um nome às coisas, aqui trabalhando muito a questão do autoconhecimento, que é outro vídeo também que eu já fiz, claro, eu até falei um bocadinho sobre a questão das emoções, não é? Quando nós trabalhamos muito mais o nosso autoconhecimento, conseguimos perceber que situações é que me fazem sentir de determinada forma e conseguimos reconhecer aquilo que nós estamos a sentir, sem medo de reconhecer que estamos a sentir aquilo, muito melhor nós conseguimos gerir a situação e voltar à caminhada sem que aquilo atrapalhe tanto o nosso processo, ok? Então tu começares a reconhecer mais em voz alta. Eu estou com raiva, eu estou frustrado, eu estou ansioso, eu estou cheio de medo. Não tem problema nenhum, ok? Então começar a dizer isso em voz alta é um dos primeiros passos. O ponto número 2, depois de tu conseguires reconhecer aquilo que estás a sentir, é tu conseguires permitir-te sentir aquela emoção. Aqui isto é algo tão típico do ser humano que é, eu estou a sentir isto está-me a deixar desconfortável, então eu vou fugir nem vou sentir. Até agora vem-me à cabeça o exemplo de quando existe um término de uma relação e a pessoa efetivamente fica triste, fica desanimada, fica frustrada. E a pessoa, não, nem quer sentir isto, vou-me distrair com 1500 coisas, eu nem vou deixar que isto aqui me afete. Mas é suposto afetar. É suposto tu sentir-te triste durante um tempo e está tudo bem com isso. Quando acontece uma perda, quando acontece, sei lá, um despedimento, quando tu tinhas algo planeado e as coisas vão totalmente fora do teu controle, vão totalmente fora daquilo que estavas à espera, é normal que tu no primeiro, no segundo dia, tu não te sintas bem. Então não é suposto que tu fujas das emoções, não é suposto que tu fujas daquilo que estás a sentir, porque algo que te impede de gerir a situação bem e de conseguires realmente superar aquela situação de uma forma estável, de uma forma saudável, é tu constantemente fugires. E nós muitas vezes pensamos que o evitamento ele vai nos ajudar a resolver a situação, quando não. O evitamento ele só vai criar ali um pó debaixo do tapete e quando tu des conta, pum, tu tropeçaste. Porque a poeira ficou tão grande, tu perdeste o controle da situação. Então mais vale quando aquilo acontece, quando eu estou a sentir aquela emoção forte, eu conseguir reconhecer aquilo que eu estou a sentir, mais vale parar um bocadinho, permitir-me sentir, permitir curtir a dor, permitir curtir a emoção, às vezes até ficar ali um bocadinho mais na ronha, um bocadinho mais mole. Até penso em casos específicos, epá, a pessoa não está ali muito bem, está a sentir-se assim num dia, não está muito bem. Então faz menos tarefas, compromete com menos coisas, recompõe-te, deixa de sentir aquilo, que vais ver que depois vai ser mais fácil tu gerir a situação. E depois sim, o terceiro ponto, é que vem tu perceberes porque é que eu me estou a sentir assim. Isto porquê? Tu primeiro precisas reconhecer que estás a sentir com medo, depois permite sentir até aquele medo, não fujas disso, porque só o facto de tu te permitir sentir aquilo é que tu vais conseguir perceber porque é que eu estou com medo. O que é que aconteceu aqui que me deixou cheio de medo? O que é que aconteceu aqui que me deixou furioso? O que é que aconteceu aqui que me deixou triste? O que é que aconteceu aqui que me deixou desanimado? Só neste ponto é que tu consegues começar a questionar o porquê que tu te sentes assim. Porque a verdade é que nada do nada. Às vezes nós nem conseguimos reconhecer do género, pessoas estão-me a sentir assim, assim, assado, estou assim há uma semana, estou assim há um mês e nem consegui perceber porquê. Já não reconheceste, depois não te permitiste sentir e por isso é que nem consegues perceber porque é que tu te sentes como te sentes. E eu disse já uma vez esta frase, acho que já disse 2 vezes, eu vou repetir muitas vezes, que as emoções elas são as bússolas dos nossos valores.
Então, se alguma situação te deixou assim emocionalmente mais mexido, por algum motivo foi. E é importante perceber porque é que isso aconteceu. Nada é do nada. Ponto número 4. Agora sim, vamos para as estratégias. Agora, está bem? O que é que acontece também muitas vezes ao longo do nosso processo? Para essa emoção que nos deixa desconfortável, nós queremos logo, aplicar ali uma estratégia logo imediatamente para aquela emoção parar. Não. Primeiro precisas de reconhecer, permitir-te sentir, perceber porque é que tu te sentes como tu te sentes e depois sim, ver alguma estratégia que tu possas aplicar para conseguir gerir aquela emoção. Estratégia básica, que é passado muito em psicologia, estratégia da respiração, ok? Da meditação, para tu conseguires ali regular a emoção que tu estás a sentir. Escrita terapêutica, este é o aconselho de olhos fechados, porque também fez muita diferença no meu processo. Dias em que me estava a sentir assim mais desanimada, mais frustrada, com vontade de desistir. Escrever ajuda muito. Escrever o que é que está a passar pela minha cabeça, escrever que tipo de emoções é que eu estou a sentir, o que é que aconteceu ao longo do meu dia, ajuda muito a que nós venhamos a conseguir construir na nossa cabeça um raciocínio lógico para porque é que eu me estou a sentir como eu me estou a sentir, e à medida que eu vou escrevendo eu vou conseguindo acalmando, eu vou conseguindo ir entendendo todo o processo que está a passar-se aqui na minha cabeça, porque sai da cabeça e passa para o papel. Então sim, neste quarto passo, tu conseguis aqui arranjar algumas estratégias que te vão ajudar a regular estas emoções. E às vezes até passa por tu te conectares com pessoas que te fazem bem, tu conseguis fazer alguma atividade que te vai ali restabelecer, que te vai ali restaurar, sabes, aquela atividade que está assim um oxigênio que tu estás a precisar para aquele momento mais difícil da tua vida. Então aí sim, aí tu podes aplicar estratégias. Ponto número 5, e aqui nem é um passo que tu tens que dar, mas é algo que tu deves encaixar para o resto da tua vida, que é que as emoções são temporárias. Eu gosto muito da analogia, vocês já me devem ter ouvido a falar sobre esta analogia 1500 vezes, que as emoções são como uma onda, da mesma forma que elas sobem, da mesma forma elas descem. Nós só temos que esperar que elas subam e que elas desçam. Então tu agarraste àquela emoção como se ela fosse algo intemporal, como se ela fosse permanente, não é inteligente. Então entende que vai passar, aquela emoção veio, aquela emoção foi. Agora até me lembrei também de outra analogia, que é as emoções também podem ser vistas como nuvens. As nuvens vêm e vão embora. Nós só temos que esperar que elas venham e que elas vão embora. Então entende que isso que tu estás a sentir, neste momento do teu processo, seja o que for, seja algo que te esteja a estagnar, que te esteja a deixar com vontade até de recuar, de voltar para trás, de desistir, entende que vai passar. Só precisas de aguentar um bocadinho e isso vai passar. E o ponto número 6, que este aqui é o que faz assim a diferença brutal, é tu perguntar-te de que outra forma é que eu posso olhar para a situação que está a acontecer no meu processo neste momento. A forma como nós pensamos vai influenciar a forma como nós nos vamos sentir diante daquela situação. Então não está tanto na situação em si, mas na percepção que tu tens da situação. E aqui dou um exemplo muito básico. Imagina que tu estás na fila do supermercado, está uma fila enorme e só há uma caixa aberta. E tu começas ali a reclamar e a bufar, pois, estas pessoas não querem trabalhar, estas pessoas não querem fazer nada, por isso é que só há uma caixa aberta. Com esse teu pensamento, o que é que tu vais sentir? Raiva, frustração, vontade de partir tudo? Mas se, na mesma situação, tu começares a pensar, não, se calhar estas pessoas só têm mesmo um trabalhador para estar com uma caixa aberta, o que é que tu vais sentir se tu alimentares esse pensamento? Calma, paciência. Ou seja, aquilo que tu pensas sobre uma situação influencia diretamente aquilo que tu sentes sobre uma situação. Então, ainda que tu neste momento, no teu processo, estejas a passar por uma situação que te está a deixar desconcertado, desconcertada, frustrado, desanimado, triste, totalmente para baixo, inseguro, a desconfiar de ti mesmo e das tuas capacidades, procura perceber como é que eu posso olhar para esta situação de uma forma diferente. Não comeces por aqui, mas este é o ponto que te vai fazer conseguir gerir as tuas emoções fortes, difíceis, mais desafiantes ao longo do teu processo. Porque é impossível tu viveres uma vida com propósito sem inteligência emocional e sem tu conseguir gerir bem as tuas emoções. Espero que estes 6 passos tenham feito sentido para ti. Se tiveres alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu depois vou estar a responder ao longo da semana no Instagram. Se tiveres alguma pergunta sobre alguma situação que tu estejas a passar e não estejas a conseguir gerir da melhor forma, estou aqui para te ajudar e vemos no próximo vídeo.